Essa segunda parte, pessoal, eu vou gravar aqui do meu computador para eu poder mostrar o exemplo para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho aqui o verbo beber, tá? Beber. Bom, eu disse que a primeira partezinha é o radical, que é a raiz do verbo. Tá, vamos lá. Nesse caso do beber, a raiz, ela é essa aqui. É a partir dessa raiz que vão florescer, olha que bonitinho, as outras formas de conjugar esse verbo. Olha só, se eu conjugo, por exemplo, no presente do indicativo, primeira pessoa do singular, ó, eu bebo, tu bebes. E aí, o que se manteve? Qual foi o elemento que não mudou? Muito bem, o radical. Galera, eu conjuguei e o radical permanece o mesmo. Eu bebo, tu bebes. Ó, se eu colocar aqui, e no plural, professora? Nós bebemos. Ops. Bebemos. E aí? O radical é o mesmo? O radical ainda é o mesmo, tá bom? Pessoal, quando o radical do verbo, a raiz do verbo, não importa como eu conjugue, ela permanece a mesma, isso significa o quê? Significa que esse verbo é regular. Regular por quê? Porque ele não muda o seu radical. Então, significa que tem alguns que mudam? Significa exatamente isso. Pessoal, opa, dei uma pausinha aqui. O celular caiu da minha mão? Nunca. Imagina, né? Jamais faria isso. Pessoal, o que eu disse? Naquele caso, os verbos aqui, ó, são regulares. Por quê? Porque o radical é o mesmo, pessoal. Ó, mesmo radical, mesmo radical, mesmo radical e mesmo radical. Eu conjuguei, mas o radical é o mesmo. Então, eu vou chamar esse verbo de regular. Beleza? Diferente dos irregulares, que eles vão mudar, vão sofrer alterações na sua raiz, no seu radical. Por exemplo, vamos lá, verbo saber. Qual que é a raiz do verbo saber? Tá aqui, ó. Mostrei. Raiz do verbo saber. Tá, vou conjugar. Presente do indicativo, primeira pessoa do singular. Olha lá. Eu sei. Já mudou. Já não é a mesma coisa. Ele tá mudado. Tá diferente. Ela sabe. Ué. Professora, mas agora tá o mesmo. Tá, mas aqui já mudou. Já aquele lance da confiança. Já não é a mesma coisa. Certo? Pessoal, sofreu alteração no radical, o verbo ele é chamado irregular. Deu para entender? Mudou o radical, é irregular. Manteve o radical, o verbo é regular. Até aí tudo bem, né, pessoal? Sem grandes sofrimentos. Eu tenho a raiz do meu verbo, que é chamada de radical. Se no momento em que eu conjugar, ela sofrer alteração, ela é irregular, porque ela tem irregularidades. Se ela não sofrer alteração nenhuma, ela mantém um padrãozinho bonitinho igual, ela é completamente regular. Tudo bem? O livro parte para uma segunda parte da estrutura, que é chamada de vogal temática, tá bom? A vogal temática, ela serve para ligar, porque ela tá no meio. Ela vai ligar o começo, que é a raiz, que é o radical, até o final do verbo, que a gente também já vai estudar. Existe para ligar ambos, tá bom? Se ela for de primeira conjugação, ela vai levar um A. Se ela for de segunda conjugação, ela vai levar um E. Terceira conjugação, um I. Vou colocar no exemplo para vocês acompanharem também. Mais uma vez, olha lá. Tá, vou colocar de amarelinho aqui os radicais só para vocês conhecerem, tá?
Só para conhecer mesmo. Vamos deixar de amarelo radicais. Beleza, agora eu quero saber, e eu vou escolher aqui de rosa, as vogais temáticas, tá? O livro diz, é a ligação entre o radical e as desinências, né? Que é o finalzinho lá do verbo. Tá. Indica a que conjugação o verbo pertence. Se a vogal temática for a, significa que o verbo ele é de primeira conjugação. Se a vogal temática ela for e, o verbo é de segunda conjugação. E se a vogal temática for i, o verbo é de terceira conjugação. Tudo bem? É isso. Ó, já selecionei radical e já selecionei vogal temática. Tem uma última parte que vocês precisam entender agora, tá bom? Que é a desinência, terminação do verbo. Pessoal, a desinência, ela é a última partezinha do verbo. Então, selecionei radical, selecionei vogal temática, o que sobrou é desinência, tá bom? É nela que eu vou descobrir, por exemplo, em que forma nominal que o verbo está, em que modo, é indicativo, é subjuntivo, é imperativo. A minha desinência vai acusar, vai apontar em que modo o verbo tá. Só de olhar na desinência eu vou saber. Ele vai dizer também qual que é o número, é singular, é plural, qual que é a pessoa, é primeira, é segunda, é terceira, certo? Ele que vai dizer as terminações, modo temporal e número pessoal. Então, modo e tempo é pretérito, é futuro, é mais que perfeito, é imperfeito, o número e a pessoa. Tudo isso eu vou descobrir quando eu for estudar a última parte, que é a desinência. Vamos para os exemplos. Fiz só algumas alteraçõezinhas, né? Porque antes eles estavam todos no infinitivo, então, né? Seria só uma forma nominal aí um infinitivo. Mas agora que eu conjuguei os verbos, vocês vão entender melhor, ó. Lembrando que o amarelo aqui é o radical, o rosinha é a vogal temática, tá? O que sobrou é desinência, professora? Então, sobrou esse aqui, ó. Esse azulzinho aqui, o mos. O que o mos me diz sobre o verbo? Pessoal, o mos é uma terminação aí para primeira pessoa do plural. Ó, só de ver o mos, eu sei que ele é de primeira pessoa do plural. A desinência número pessoal. Já sei o número, já sei a pessoa. Eu sei que é plural e eu sei que é primeira pessoa. Nós cantamos. Beleza? E para saber o modo e o tempo? Também sei, cantamos, eu sei que tá no presente do indicativo. A partir dessa finalização aqui, mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Escreverei. Primeira pessoa do singular, eu escreverei. Futuro do indicativo. Tudo bem? E finalizando aqui com o partiu, certo? Partiu. Eu tenho aqui um pretérito perfeito do indicativo. Terceira pessoa do singular, certo? E aí, gente? Tranquilo? Ó, eu vou virando a câmera que eu vou falando e meu braço meio que vai virando, mas é isso aqui, tá, galera? Dividimos aí a estrutura do verbo. Temos o radical, temos as vogais temáticas e temos a desinência. Tudo bem?